Olá, um ótimo dia para todos vocês. Que Deus os abençoe e os guarde. Vamos dar continuidade aqui ao estudo do livro do profeta Ezequiel. Hoje vamos estudar o capítulo 13. Convido você a abrir a sua palavra, abrir a Bíblia no capítulo 13 do livro do profeta Ezequiel. E também convido você a compartilhar essa mensagem nas suas redes sociais. Vamos a uma oração? Curva a sua fronte onde você está e vamos falar com Deus. Pai eterno, que habita nas alturas dos céus, louvado e exaltado seja o teu santo e maravilhoso nome. Pai querido, Pai de amor, estamos dando continuidade ao estudo da tua palavra. Pedimos humildemente a presença do Espírito Santo para que possamos compreender e assim colocarmos em prática. Abençoe os teus filhos onde eles estão, em nome de Jesus. Amém. O capítulo 13 do livro do profeta Ezequiel vai falar aqui sobre os falsos profetas e sobre as falsas profetisas que existiam ali no meio do povo de Deus. Então, o título da mensagem de hoje é A Profecia contra os Falsos Profetas, ou Falsas Profecias. Este é o título da mensagem de hoje. Olha aí para a sua Bíblia, no capítulo 13, e vamos ler aqui o que diz a palavra do Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas. Observe que a profecia é contra os profetas de Israel. Ou seja, no meio dos profetas de Israel havia, aliás, no meio do povo de Deus havia profetas falsos e havia os profetas verdadeiros. Ou seja, você já viu alguma nota de R$ 3 falsa? Não existe nota de R$ 3 falsa porque não existe a nota verdadeira. Ou seja, só existe o falso porque o verdadeiro existe, queridos. Então, se existiam os falsos profetas no meio do povo de Deus, no meio do povo de Deus daquela época, é porque existia o verdadeiro profeta. E o verdadeiro profeta era Jeremias, era Ezequiel, era Amós. Todos esses eram os verdadeiros profetas. Só que no meio deles existiam os falsos profetas. Se existiam os falsos, é porque existia o verdadeiro. Então, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Se existe um monte de igrejas falsas, conforme diz a palavra de Deus diz que aquele que não prega a verdade, aquele que não fala da guarda dos mandamentos de Deus, aquele que prega mentira sobre isso, é a igreja falsa. Pelos seus frutos o conhecereis, como diz 1 João, ali no capítulo 4. Então, a palavra de Deus diz que se existe o falso profeta, é porque existe o verdadeiro. Se existem as igrejas falsas, é porque existe a igreja verdadeira. Não estou aqui para dizer para você que é a igreja adventista ou que é a igreja A, B ou C, mas estou aqui para dizer para você que a mensagem que a igreja adventista prega, ela é coerente com a palavra de Deus. E se ela é coerente com a palavra de Deus, aponte uma outra para mim que seja mais coerente que ela. Não sou adventista do sétimo dia, por acaso. Estou aqui porque esta igreja, porque essas doutrinas que a igreja adventista professa, que obedece, ela faz, sim, todo o sentido dentro da palavra de Deus. E ela é a mais coerente. Então, se no meio do povo de Deus existiam os falsos profetas, é porque existia o verdadeiro. Se hoje, no mundo que nós vivemos, existem milhões de igrejas, e no meio de milhões de igrejas, se existem igrejas falsas, é porque existe a igreja verdadeira. Então, aqui a Bíblia vai dizer aqui qual seria, então, as coisas que aconteceriam com esses falsos profetas. E ele vai falar aqui contra eles, vai falar que o mal virá contra eles, as coisas ruins vão acontecer contra eles, mas também no meio deles existiam as profetisas. Observe o que diz no versículo 17. No verso 17 diz assim: Tu, ó filho do homem, ponte contra as filhas do teu povo que profetizam de seu coração. Observe, do mesmo jeito que os profetas falsos falavam do que vinham do seu coração, observe, o que pode vir do meu coração? No capítulo 13, no verso 2, fala que os falsos profetas falavam coisas de dentro do seu coração. Quando eu falo coisa do meu coração e não falo do que está na Bíblia,
De dentro do meu coração só sai coisa que não presta, só sai coisas ruins, conforme diz Jeremias 17, verso 9. Enganoso é o coração, diz Jeremias, mais do que todas as coisas, e estupidamente corrupto. Ou seja, como é o meu coração? Como é o meu interior? Coração, a Bíblia não está falando desse coração aqui carnal, cheio de carne aqui dentro. Aqui dentro dele não tem nada. É aqui, a Bíblia está falando da minha mente. Da mente do homem, parte assassinato, parte um monte de coisas que não prestam. Então, os falsos profetas que falavam coisas da sua cabeça, da sua mente, só falavam coisas que não eram coerentes com a palavra de Deus. Assim eram os falsos profetas homens, e também assim eram as profetisas mulheres. Existiam os falsos profetas, porque existiam os verdadeiros. Eu já disse para você quem eram os verdadeiros: Jeremias, Isaías, Ezequiel e outros mais que a Bíblia cita. Mas a Bíblia também vai falar de outras pessoas, como mulheres que eram profetisa. Você sabia que Miriam foi profetisa? Você sabia também que existia também aqui outras mulheres que também foram profetisas, como Débora? No livro de Juízes, a Bíblia fala sobre Débora. Débora também foi uma profetisa. A Bíblia fala sobre essas mulheres que foram profetisas. Por que essas mulheres foram profetisas? Por que existiam as profetisas falsas? É porque no meio delas também existiam as profetas ou as profetisas verdadeiras, queridos. Existiam também as profetisas verdadeiras. Então, queridos, a Igreja Adventista, quando fala de uma profetisa ou de uma profeta, mulher, chamada Ellen White, ela tem todas as características das profetisas verdadeiras que existiram dentro da Bíblia. Nós não temos os escritos dela como substitutas à palavra de Deus, mas nós temos os escritos dela como uma luz menor que nos guia para a luz maior, que é a palavra de Deus. Então, muitos aí dizem que nós profetizamos ou nós adoramos uma mulher, uma bruxa chamada Ellen White. É mentira. Ellen White nunca disse que ela era uma profeta. Ao contrário, somos nós que falamos que ela é uma profetisa, porque, mediante os seus escritos, nós observamos que ela tem todas as características de uma profetisa da Bíblia, como Débora, Miriam e outras mais. Então, queridos amigos, se existiam profetisas falsas, é porque existia a profetisa verdadeira, queridos. Então, a Bíblia deixa bem claro isso para nós. Existiu também Ulda, uma mulher que, segundo Reis, capítulo 22, verso 14, vai dizer, Miriam e outras mais, como eu acabei de dizer para vocês. Então, se existiu essas mulheres, profetisas falsas, é porque existiam as profetisas verdadeiras. E Jesus diz como você pode conhecer essas mulheres, ou esses profetas. Pelos seus frutos o conhecereis. Você não colhe limão de um pé de manga. De um pé de manga você colhe manga. De um pé de limão você colhe limão. Então, entenda uma coisa: pelos seus frutos o conhecereis. Se a vida dessa pessoa é coerente com a palavra de Deus, essa pessoa é realmente uma profeta ou um pregador de Deus. Que você saiba também distinguir sobre essas coisas. Que você também saiba distinguir isso dentro da Bíblia, dentro da palavra do Senhor. Não deixe homens ou mulheres te enganar dizendo que são profetas. Hoje em dia, não existe mais profeta. Se Deus assim desejar, ele pode levantar um profeta ou uma profetisa. Mas hoje nós temos a palavra de Deus. Eu não sou profeta, nem você. Se você diz aí que você é um profeta, uma profetisa de Deus, é mentira. Hoje a Bíblia diz que Deus não levantou mais profetas. E se ele não levanta mais, quem eu sou? A Bíblia diz que eu sou um atalaia, que eu tenho que pregar o que está dentro da Bíblia, nada mais que isso. Então, se alguma coisa eu não prego que não está na Bíblia, nem um atalaia eu sou bom para ser, nem isto eu sirvo para ser. Então, que você, que seja um estudioso da Bíblia, saiba distinguir essas coisas. E que, acima de tudo, que nós não sejamos enganados por esses homens falsos e essas mulheres falsas. E que a palavra de Deus seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.